Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero falar sobre o papel do psicólogo infantil nesse trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar no mundo do autismo. Vamos conversar? Vou definir para vocês, então, primeiramente, a diferença entre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, tá? Multidisciplinaridade, segundo Bruscato et al., 2004. O trabalho da equipe multidisciplinar visa avaliar o paciente de maneira independente e executando seus planos de tratamento como uma camada adicional de serviços. Logo, não há um trabalho coordenado por parte dessa equipe e uma identidade grupal. O médico, em geral, é responsável pela decisão do tratamento e os outros profissionais vão se adequar à demanda do paciente e às decisões do médico. Então, na multidisciplinaridade, é como se tivesse uma coordenação principal, tá? Agora, na interdisciplinaridade, a gente vai ter a abordagem em equipe deve ser comum a toda a assistência da saúde. Isso porque o principal aspecto positivo da atuação em equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimentos e qualificações distintas. Assim, a integração da equipe de saúde é imprescindível para que o atendimento e o cuidado alcancem a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de saúde. Esse é um parágrafo de Campos, 1995. E aí tem também a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade acena uma mudança. Ela tenta suprir uma anomalia do sistema anterior. Não destrói o antigo, apenas é aberta e mais ampla. A necessidade da transdisciplinaridade decorre do desenvolvimento dos conhecimentos da cultura e da complexidade humana. Essa nova complexidade exige tecer os laços entre a genética, o biológico, o psicológico, a sociedade, como parte espiritual ou sagrado, devendo também ser reconhecidos. É uma epistemologia, uma metodologia proveniente do caminho científico contemporâneo, adaptado, portanto, aos movimentos societários atuais. Esse é de Paul, 2005. E aí o último parágrafo que eu quero ler para vocês aqui é: a transdisciplinaridade se preocupa com uma interação entre as disciplinas, promove um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e seus dispositivos, visa cooperação entre diferentes áreas, contato entre essas disciplinas. Iriberry, 2003. Isso que eu queria mostrar para vocês primeiramente, a diferença e a evolução. Eu diria que é uma evolução. Começou com a multi, foi para a inter e agora a gente está na transdisciplinaridade. Por quê? Quando a gente tem um paciente autista no seu consultório, ele vai ter dificuldades em várias áreas específicas, tá? Então, por exemplo, se ele tem dificuldade na fala, quem que vai atuar nessa área principal? Uma fono. Ele tem dificuldade na integração sensorial, ele tem uma disfunção da integração sensorial. Quem vai atuar? Terapeuta ocupacional. Ele tem dificuldade de aprendizado. Quem vai atuar? Psicopedagoga. Ele apresenta comportamentos e emoções desorganizadas ou comportamentos desafiadores, questões emocionais ali bagunçadas, dificuldade em se autorregular, etc. Quem vai atuar? O psicólogo, tá? Então, eu defini para vocês assim, de uma maneira bem superficial, tá? Mas só para vocês entenderem como é que funcionaria essa questão. E aí, a criança chega na tua sessão e ela não tá falando. E aí você não pode trabalhar essa parte da comunicação porque só a fono trabalha nisso? Não, você pode falar com a fono, fazer uma reunião com essa fonoaudióloga para vocês juntas encontrarem um caminho aonde você também ajuda nessa atuação em sala de sessão. Por quê? Porque o comportamento dele também vai estar nas outras sessões. Então, o dia que a psicopedagoga precisar que ele sente na mesa para fazer uma atividade e ele joga a cadeira, é uma questão comportamental. Vale a pena ela se reunir com a psicóloga, juntas traçarem uma meta de como resolver isso. Então, quando a gente fala em transdisciplinaridade, a gente fala em profissionais que se comunicam, olhando a criança como um todo. Não dá para eu, psicóloga, olhar só o comportamento e querer trabalhar somente o comportamento. Eu brinco que a criança não é uma fatia de pizza. Você pode focar no trabalho da fatia da pizza, mas a pizza está inteira na tua sala. Entende? Então vem a criança toda. E talvez na tua sala você consiga ainda conversar com a psicopedagoga, fazer uma atividade que envolva a parte, sei lá, de letras e números, enquanto você atua na parte emocional. Ou a TO, que vai fazer uma atividade de integração sensorial no balanço, ela coloca junto uma atividade de números e letras. Então a gente vai unindo os conhecimentos e isso é lindo. Só que tem uma questão aí que é bem importante, curiosa até, se você atua na área talvez você já tenha sentido. Tem alguns profissionais que têm um ego muito grande. E aí eles querem meio que ser os donos da equipe.
Então, existem pessoas que são mais difíceis de lidar quando a gente quer fazer um trabalho transdisciplinar, porque parece que eles querem sempre saber mais, sempre ser a última opinião, sempre que o trabalho deles é mais importante que o teu. Então isso acontece, tá? Essa é uma realidade, infelizmente são pessoas, cada pessoa tem o seu jeitinho de ser e às vezes existe essa é quase uma rixa assim, né, entre profissionais. O que você faz nessa hora? Você foca no teu trabalho. Você sabe que todos são igualmente importantes. Não existe o melhor profissional numa equipe terapêutica. Existe a melhor criança, que a gente está olhando para ela. Agora, o trabalho do psicólogo é mais importante, o trabalho da fono é mais importante, o trabalho da TO é mais importante. Não, são todos igualmente importantes porque a gente está atuando com uma criança que precisa de todos esses profissionais para poder ter uma melhor qualidade de vida. Agora eu queria mudar um pouquinho o olhar para vocês entenderem como que a gente vai fazer como psicólogos para encontrar a demanda que essa criança tem do nosso trabalho, tá? Então o primeiro passo vai ser uma boa avaliação psicológica. E aí você pode usar testes e escalas formais para tentar entender se a psicologia faz sentido nesse trabalho ou não. Nem todas as crianças autistas vão precisar de um psicólogo, tá? É claro que a grande maioria vai, sim, porque existem questões sociais, emocionais e comportamentais muito intensas no mundo do autismo. Quem trabalha na área sabe que é assim. Assim como atraso de fala, ele é muito comum. Não são todas as crianças autistas que vão ter atraso de fala? Não são, mas é muito comum. Assim como a disfunção sensorial, que é em 90% dos casos. Vai ter TO, vai precisar de terapeuta ocupacional no caso. Então, de maneira geral, o trabalho com a criança autista, ele vai ter uma equipe multidisciplinar ali, né? Transdisciplinar, agora que a gente sabe a diferença entre essas palavras. Então é na avaliação que você vai ver quais áreas que estão deficitárias, o que essa criança precisa de ajuda. E aí o legal é, você faz sua avaliação e chama a equipe para uma reunião. Galera, isso aqui que eu vi no paciente, com essas escalas, essa avaliação, como é que tá de vocês? Como é que tá o olhar de vocês para esse caso? Aí a fono comenta, a TO comenta, a psicopedagoga comenta e juntas vocês constroem um plano terapêutico bem legal. Não tô falando de literalmente escrever um plano terapêutico juntas, tá? Mas de entender como que cada uma consegue ajudar na área da outra. Isso é transdisciplinaridade. Isso é a gente olhar para o trabalho e se apoiar como equipe, né? Até porque é muito importante que todas as profissionais aqui dessa equipe terapêutica orientem os pais da mesma forma. Imagina se a psicóloga fala para os pais: olha, toda vez que ele pedir água, você dá água para ele. A fono fala: toda vez que ele pedir água, você pega a água e coloca do ladinho da sua boca e fala: água. Os pais vão ficar confusos se cada uma falar uma coisa. Sei lá, se a psicopedagoga fala: toda vez que ele pedir água, você pede para ele escrever a letra A numa folha. E a TO fala que tem que pegar a letra A num potinho de letras A. Eu tô inventando uma ideia bem maluca aqui. Mas só para vocês verem o problemão que ia ser para essa família quando a criança pedisse água. Ela ia pensar: meu Deus, o que eu faço agora? Eu entrego, eu falo água, eu faço ele escrever, eu faço buscar a letra. Ai, meu Deus. Confuso, não é mesmo? Então é por isso que é importante que os profissionais e essa equipe terapêutica estejam em constante conversa. Como que isso acontece na realidade? Através de grupos de WhatsApp. E assim, vou falar a real para vocês. O WhatsApp é ótimo? O WhatsApp é ótimo. Facilita nosso trabalho? Com certeza. Mas também traz mais demandas. Porque imagina, se você tem 20 pacientes, talvez você tenha 20 grupos de WhatsApp de cada paciente. E que mandam mensagem toda semana. Porque esse paciente vai em diferentes terapeutas todos os dias. Ou 2 a 3 vezes na semana. Então, entra numa outra questão, que é a saúde emocional do terapeuta infantil, que é a gente conseguir pôr limites nesses grupos de WhatsApp. Mas isso é conversa para outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Tia Paulinha, fale sobre grupos de WhatsApp na terapia infantil. Aí eu faço um vídeo só sobre isso, dando dica, falando como é que eu me viro nos 30 aqui e estratégias que a gente consegue usar, tá? No próprio WhatsApp tem estratégias e ferramentas que a gente pode usar. E espero que vocês tenham entendido a importância do trabalho transdisciplinar no mundo do autismo e como que o psicólogo vai entender a sua função naquela equipe. É sempre no momento da investigação clínica que você vai entender qual que é a tua função naquela ajuda daquele paciente, naquele trabalho terapêutico. Manter um networking e uma boa relação social com os terapeutas da equipe é essencial, por mais que às vezes você tenha dificuldade com uma ou outra pessoa, tudo bem, faz parte da vida, né? Afinal, somos diferentes na nossa forma de atuar.
E é muito bom quando a gente encontra uma equipe que todos têm o mesmo olhar sobre a criança, né? Isso é o sonho de todo terapeuta. Então, e acaba acontecendo, porque muitas vezes os pais buscam profissionais que tenham visões parecidas do atendimento infantil, né? Então, pessoas são diferentes, profissionais são diferentes, cada um tem o seu jeito de ver a infância, o desenvolvimento infantil, as abordagens terapêuticas, e acaba que os pais vão encontrando profissionais que se encaixam. E isso é muito bom pra gente, facilita muito o nosso trabalho. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui nos comentários, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para eu saber que você tá gostando dos meus vídeos aqui semanalmente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!